Porque aí nesse meio tempo da pandemia, que a Growth não, mas o mundo, né, mas falar da nós, a Growth, todo mundo teve aquele baque, que uma das coisas que a galera parou de consumir foi suplemento, que ninguém ia mais pra academia, todo mundo pensando mais em saúde, medicamento e juntar dinheiro, parou de consumir coisas como suplemento. E a Growth começou a entrar numas reuniões pra gente se reestruturar pra pensar o que ia fazer. Isso. Foi quando eu falei, cara, a gente precisa de um cara tão inteligente e tão conhecedor do que a gente precisa agora, que é um dos meus melhores amigos. Aí eu apresentei ele pro Edu. Aí, como eu falo hoje, deu match, né? O Edu amou ele, falou, cara, você é o que a gente precisa aqui dentro. Match. E eles começaram a trabalhar junto, foi muito maneiro mesmo isso daí. E na época ele já estava, acho que com 2 pessoas meio que pré-selecionadas, a vaga teoricamente era para trabalhar lá na fábrica, né, com eles. E aí quando você fez essa ponte, depois eu mandou o currículo pro Edu e tudo mais, eu sentei para conversar com o Edu, foi aqui no Rio de Janeiro, nós nos encontramos num restaurante aqui da região da Barra. E eu fiquei assim, foi um período ali de 1 ou 2 semanas até eu conversar com ele pelo telefone, pelo WhatsApp e marcar a reunião. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E aí eu montei um planejamento de marketing com a minha visão, coisas que a gente já conversava muito, e eu montei um planejamento de marketing para ele e deixei ele engatilhado. Aí durante a reunião, a gente conversando sobre N coisas, ele perguntou muita coisa da minha vida para me conhecer, para entender quem eu era. E no final da reunião eu falei, Edu, você não me pediu nada, mas eu preparei um planejamento de marketing aqui com as minhas observações do mercado e no que eu acredito para o mercado daqui para os próximos 5 anos, e apresentei para ele. E aí ele parou ali, aquele silêncio sepulcral, né, que você fica ali sem saber o que o cara tá achando do que ele... Ensurdecedor. O silêncio ensurdecedor, e eu ali naquela ansiedade, naquela expectativa. Ele terminou de olhar o planejamento que eu fiz, ele olhou para mim e falou, Ed, você consegue ir para São Paulo essa semana? Eu falei, agora, se você quiser, agora. E eu lembro até hoje, no dia da apresentação lá, né, você fez a apresentação comigo também, o Edu estava lá, ele chamou os principais parceiros da Growth na época, lá para a área 51, então lá estava o Gorgonoide, o Jason, Felipe Franco, o Notícias Maromba, né? Tava todo mundo que era realmente vital para a marca naquele momento, e aí eu fiz a mesma apresentação do planejamento de marketing que eu tinha feito para o Edu, ele pediu para eu fazer para o pessoal. Sim, para mostrar uma reunião meio geral ali para todo mundo. Geral. E ali a gente teve os momentos ali de conversação com todo mundo, tiveram várias situações que foram levantadas ali, que inclusive aconteceram pouco tempo depois. Eu, inclusive, há pouco tempo atrás eu encontrei o Jason e ele me lembrou disso também, né, de algumas coisas que eu levantei na época. Sobre uma delas, que eu posso falar assim, sem citar nomes, é que a Growth era uma empresa com uma preocupação muito grande de não ter um rosto, uma pessoa que fosse personificar a empresa. E que foi o que eu bati na tecla na época, e a galera falava, não, a gente precisa de uma pessoa para ser a cara da marca. E foi uma divergência que a gente teve ali naquela reunião durante a apresentação, e eu bati o pé falando, não, a Growth não pode ter uma pessoa que seja a personificação da marca. A Growth ela tem que se tornar algo que vá além do cenário da suplementação. A gente tem que criar um apego emocional com a marca, né? Tem que trazer a Growth para o dia a dia das pessoas que consomem Growth, né? E tem que justificar isso. Por que você consome Growth? Não é só porque o produto tem um melhor custo-benefício, porque é um produto de qualidade, é porque é um produto que se tornou parte da história das pessoas, né? Muito bom. E quais as dificuldades que tu enfrentou no início da Growth ali? Uma das principais dificuldades, relacionamento entre os influenciadores e os atletas. Na época tinha essa rixa, né? Tinha muito, né? Você passou muito isso também. Eu sempre fui um pouco
neutro, assim. Mas os influenciadores estavam começando junto com os atletas, old school era uma merda, era do cara. Sim. Ninguém queria gravar com ninguém. Não, é porque eu sou atleta, o cara é influenciador, o cara nunca subiu num palco, e não sei, sempre teve essa desde o iniciozinho ali desse segmento, tinha muito essa rixa, e na época a Growth foi a única empresa que montou um CT privado, né? Foi a primeira marca de suplemento a montar um CT privado, que foi a Área 51. Que inclusive a Área 51 foi um projeto seu, né? Também. O início da Área 51, o conceito, a ideia foi do John. O John já estava lá na Growth, né? Na época a Growth tinha um projeto que era Mansão Growth, que acabou dando bastante dor de cabeça na época, né? Histórias de bastidor. E o John chegou e falou, cara, o dinheiro que a Growth bota aqui, nessa época eu não fazia parte da Growth ainda, né? Eu não estava lá ainda. E ele em conversas com o Edu, ele falou, cara, vamos tirar esse investimento daqui e investir no espaço nosso, porque era uma dificuldade muito grande levar, por exemplo, você e o Giga para gravar numa academia convencional, né? Tem ali a presença de outras pessoas que naturalmente vão querer tirar foto contigo, com os atletas, e barulho, música e tudo mais vai interferir. Então o John, na época, ele teve essa ideia de realocar esse investimento, esse valor, para um espaço da marca para produção de conteúdo e preparação dos atletas. Então a Área 51 era um ambiente restrito às gravações para o canal e para os atletas. E aí, a partir do momento que a gente começa a vislumbrar outros mercados, um lifestyle não só voltado ao esporte, e a gente começa a abrir a Área 51 para os influenciadores, isso acabou trazendo muito problema, né, nesse relacionamento entre influenciador e atleta. Tem uma curiosidade. Fala. Nas minhas primeiras semanas da Growth, eu fui ameaçado por um pai de santo. Que isso? Aí não. Real. Como assim? Real. Bom, teve um dia que eu cheguei na Área 51 e encontrei a dona Ana, né, que é a nossa querida dona Ana, que cuida de todo o espaço, deixa tudo organizado, limpo lá no CT. Eu cheguei no CT e encontrei ela chorando. E aí eu fui questionar, né, o que aconteceu, dona Ana e tal. Ela desconversou, não quis me abrir o que tinha acontecido. Muito provavelmente, depois eu fui entender que ela não quis falar para mim por medo. Eu peguei as imagens da câmera e vi ela discutindo com um atleta. Na época, não vou citar nomes aqui, né? Por uma questão ética, né? Mas ele discutindo com ela, porque ela estava fazendo a limpeza do CT. Né? Ela sempre fazia limpeza no primeiro horário, né? Para deixar o CT limpo para o pessoal frequentar depois, e ela estava usando um aspirador de pó que estava fazendo um pouco mais de barulho, e esse atleta se sentiu incomodado, foi questioná-la de uma maneira muito agressiva. Eu peguei as imagens, tinha a imagem dele, botando o dedo na cara dela e tudo mais. Esculachou. Não dava para ouvir o que ele estava falando, mas com certeza não eram elogios. Sim. Né? Tava parabenizando o trabalho dela. Não, por todo o gestual não era. E aí eu entrei em contato com essa pessoa, fui questionar sobre o ocorrido. A pessoa simplesmente, vulgarmente falando, meteu o louco, não quis se explicar, não quis dar detalhes do que tinha acontecido. Depois, eu questionando lá a dona Ana, ela me explicou o que tinha acontecido. E eu só convidei ele a ficar um tempinho sem frequentar o CT. Deu uma suspensão. Uma suspensãozinha, advertência. Uma suspensão. Quando eu comuniquei ele da suspensão, o cara ficou maluco. Até o John, ele é testemunha disso, porque eu coloquei a ligação no Viva Voz, né? E ele começou a falar um monte de coisa, começou a falar que ele era muito influente, que era isso, que era aquilo. Quando nada disso funcionou e eu vi que realmente a índole da pessoa não era adequada para estar ali naquele ambiente, eu simplesmente comuniquei que o contrato dele estava sendo encerrado, que a parceria com ele estava sendo encerrada e que ele não colocaria mais o pé lá no CT. Porque ele não sabia que tu era o diretor? Eu acho que ele desacreditou. Porque eu era recém-contratado, né? Tinha acabado de chegar, né? Mas ali, independente, cara, se ele trata uma pessoa assim, né? Se ele soubesse que eu tinha algum cargo ali na gestão e tivesse a capacidade de camuflar quem ele era,
né? Eu não teria tomado essa atitude na época, ele poderia ter trazido maiores problemas lá na frente. Aí tu tirou ele? Eu tirei ele, comuniquei ele que ele não fazia mais parte do quadro de parceiros da empresa, de atletas e tudo mais. Ele, segundo ele iria competir daqui a algumas semanas, mas nada justifica. E aí ele virou a chavinha e falou: olha, eu sou um dos maiores pai de santo de São Paulo, nada contra a religião, tá, pessoal? Aqui eu tô só relatando o que me foi dito, tá? Então não tô aqui para julgar a religião de ninguém. Ele falou: sou um dos maiores pais de santo de São Paulo, eu vou acabar com a tua vida e que não sei o quê. Eu falei: cara... Já caí do quarto andar. Eu já reagi a 3 assaltos. Já reagiu a assalto. Na minha casa passa Hilux com ponto .30 na... Tiroteio na porta da minha casa todo dia, não aconteceu nada até agora, né? E aí o John do meu lado escutando, né?